Meu nome é Pedro Henrique. Hoje, mais uma vez, iremos falar sobre o caráter de Jesus Cristo, só que desta vez a 14ª parte. Vamos estudar no livro de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, que diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então, graças a Deus, mais uma vez, por essas maravilhosas palavras, da parte de Deus, falando sobre o caráter de Jesus Cristo. Só que desta vez a 14ª parte. Essa passagem, que é uma passagem bastante conhecida, que é uma leitura, um texto bastante conhecido no meio religioso, mas muitas vezes sem entendimento, interpretado sem o Espírito de Jesus Cristo, sem o Espírito de Deus, para saber a revelação verdadeira desse texto. No versículo 1 do capítulo 8 do Evangelho de João, diz que Jesus foi, porém, para o Monte das Oliveiras. Jesus ali foi para aquele monte, ali ele ia, tinha um costume frequente de ir àquele monte, mas no versículo 2 diz que pela manhã cedo tornou para o templo, Então o Senhor Jesus ia lá no templo dos judeus, no templo judaico, para tentar abrir os olhos dele, para tentar conquistar ele, para tentar fazer com que eles enxergassem as boas novas do Novo Testamento. Jesus não ia para lá, para aquele local, para participar daqueles rituais, Jesus não ia para lá, para ser conivente com o erro dos líderes religiosos. Jesus não ia para lá para continuar na mesmice do Velho Testamento, mas Jesus ia para lá, para tentar ajudá-los, para tentar abrir os olhos daquele povo. E aqui diz que pela manhã cedo tornou para o templo. O Senhor Jesus foi lá, e tendo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Então ali foi um dia que Jesus estava ali no pátio do templo, ensinando, aproveitando a ocasião para falar sobre o seu amor, sobre a sua misericórdia, sobre a sua benignidade, sobre o seu propósito para com todos os homens. E ali a palavra diz que os escribas e fariseus aproveitaram ali para acusar a vida do Senhor Jesus, para pegar o Senhor Jesus em erro contra a própria Bíblia, contra a lei do Velho Testamento. E ali a palavra de Deus diz no versículo 3 que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. No original falando, diz que aquela mulher foi vista no ato ali sexual, traindo o seu marido. E ali pegaram aquela mulher para apedrejá-la na frente do Senhor Jesus. Era a falta de amor para com aquela mulher, em primeiro lugar, e em segundo também a falta de amor para com o Senhor Jesus, de pegar o Senhor Jesus em erro,
pegar o seu Jesus contra a própria Bíblia do Velho Testamento, em erro contra a própria Bíblia, contra o próprio Deus, né? E diz assim o versículo 4: e pondo-a no meio, né, eles trouxeram ela e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, né, ou na Bíblia, ou em Moisés, né, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Né? Fizeram essa pergunta ao seu Jesus para testá-lo. Então, até aqui, irmãos, né? Até aqui, os seres humanos da terra, eles ainda não tinham tido, claro, até aqui que eu estou falando, até o seu Jesus vir, né? E transparecer para a humanidade os evangelhos, o Novo Testamento. Aqui é mais um exemplo disso, por isso que eu digo até aqui. Então, até aqui, os homens ainda estavam cegos, né? Os homens ainda estavam sem entendimento. Era a lei que valia olho por olho, dente por dente, né? Era uma regra de doutrinas e dogmas que guiava o povo. O mesmo jeito é hoje também no meio religioso. E ali, né? Como aqueles líderes ali estavam visando, né, o lado econômico e vendo que o Senhor Jesus estava atrapalhando a economia de crescer, né, a economia do dízimo, a economia das ofertas, e ali as pessoas estavam saindo da religião para seguir o Senhor Jesus, né, saindo do judaísmo para seguir o Senhor Jesus, né, seguindo um novo ensinamento, acompanhando um homem, né, que estava trazendo ali um ensinamento diferente, né? E a palavra diz, né, que eles interrogaram o Senhor Jesus e disseram: na lei nos mandou Moisés, né? Moisés ali era tido como até os dias de hoje o líder da lei, né? Consagrado por Deus, ungido por Deus para guiar o povo. O Espírito, irmão, é o mesmo Espírito do passado, o Espírito de hoje, né? Que o tais sejam apedrejados. Então Moisés, né, mandou na lei que essas mulheres fossem apedrejadas. Eles não estavam nem aí para a vida da mulher, né? Eles não estavam preocupados, né, com o novo nascimento. Eles não estavam preocupados com a salvação eterna. Eles estavam preocupados ali, materialmente falando, né, não esvaziar a religião deles, né? Eles estavam ali preocupados, mas somente ali preocupado com a matéria, né? E diz ali: tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, né? Então o Senhor Jesus, em primeira mão, ele não deu resposta a ele, né? Porque o Senhor Jesus viu pelo Espírito, né? Viu pelo seu discernimento de Deus que eles estavam ali endurecidos, né? Que o propósito, né? Que o sentimento, que o objetivo deles era só acusar tanto a mulher como a vida do Senhor Jesus. Era só julgar, era só apontar, né? Era só condenar tanto a vida daquela mulher como a vida do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ali continuou a escrever, né? Como diz aqui: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, né? Eles começaram a insistir com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus ali deu uma resposta sabiamente, né? Deu a resposta para nós sobre o seu caráter, sobre a sua mansidão, né? Sobre o seu domínio próprio, sobre a sua conduta para com o nosso próximo, né? No nosso dia a dia, no nosso afazer, nos nossos momentos cotidianos, né? Essa passagem aqui do versículo 7, né? Traz um entendimento maior para que a gente possa verdadeiramente compreender a intenção do Senhor Jesus para a vida de todos os homens, né? E como insistissem, né, eles começaram ali a insistir para o Senhor Jesus responder, né, pensando que tinha fechado todas as brechas para pegar o Senhor Jesus ali em erro, né, para pegar o Senhor Jesus principalmente em erro, contra a própria Bíblia, contra o líder Moisés, né, ou o irmão Moisés ali, né, pode-se dizer, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus respondeu sabiamente
com amor, né? Respondeu sabiamente, irmãos, o que é a verdade, né? Sem hipocrisia, né? Sem fanatismo religioso, né? Sem farisaísmo. Isso está enquadrado as nossas vidas, a minha vida está enquadrada nesse versículo 7. Né? Fala aqui sobre o caráter do Senhor Jesus, fala o que devemos ser, né? Em nossa personalidade, em nosso interior, né? Em nossa conduta para com o nosso próximo. Né? E a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse a eles de volta, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ele. Né? O Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém aqui é perfeito, ele está dizendo assim, se tem alguém santão aqui, quem é o perfeito aqui? Se alguém aqui é perfeito, então pode ser o primeiro a atirar pedra nela. Quem é perfeito aqui, irmãos? O homem, né, que se acha perfeito, o homem que se acha maior, né? O homem que interiormente, dentro dele, no seu ego, ele se acha melhor do que o outro. Ele já é uma característica, né, de um religioso, já é uma característica de um homem que não conhece, nunca conheceu o Senhor Jesus. Né? Isso é uma característica de uma pessoa que ele ainda não nasceu de novo. É uma característica de uma pessoa que ele ainda não tocou, né, no Espírito de Jesus. Né? Ele não deixou o Espírito de Jesus penetrar no seu espírito. Né? Então, em outras palavras, é características de uma pessoa que não conhece a Deus ainda. Né? Qual, irmão? Característica de uma pessoa que não conhece a Deus ainda é quando ele tem a característica de perfeição, é quando ele tem a característica de melhor, né? É quando ele tem o caráter de ser maior ou subjugar, né? Ser melhor do que o outro. Isso é uma característica miserável. Isso é uma característica diabólica. Isso é uma característica animal e terrena. E aqui, né, o Senhor Jesus está quebrando esse paradigma. Está dizendo, se alguém aqui é perfeito, né, tanto da parte religiosa como da não religiosa. Tinha ali gente de vários tipos de pessoas ali escutando, né, estando ali na presença ali desse fato, desse acontecido há quase 2000 anos atrás. Então ele está dizendo, se alguém aqui é perfeito, se alguém aqui é santo, se alguém aqui é maior, se alguém aqui é melhor do que alguém, se alguém aqui não tem desejo, não tem sentimento carnal ou desejo do mal, né? Se alguém aqui não tem isso aí, se alguém aqui é perfeito, então pode ser o primeiro a atirar a pedra nela. Atire a pedra nela. É o que ele está dizendo aqui. Né? Aqui está dizendo, né? Aquele que dentre vós está sem pecado. Olha aí, irmão. É a mesma coisa. Sem pecado é que é perfeito. É que é puro. É que é angelical. Né? É que já está numa condição melhor do que o outro. Então quem interiormente se acha nessa condição é o miserável. Esse é que é o fraco. Mas se alguém, né, se acha miserável, se alguém se acha pecador, se alguém se acha fraco, se alguém se acha, né, uma pessoa que precisa de ajuda e da misericórdia de Deus, esse verdadeiramente é forte. Esse verdadeiramente é um escolhido. Esse verdadeiramente é uma pessoa que está na direção e na conduta de Deus. Né? Então foi o que aconteceu neste acontecimento aqui, né? Quando o Senhor Jesus é testado e sabiamente ele devolve aquela pergunta, né? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz, né? E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Ele tornou a inclinar-se. Então ele não queria, né? Ele não queria afrontar ninguém, né? Mas ele foi forçado ali a responder. E a resposta foi sábia, né? E a resposta foi na colocação do caráter de Jesus Cristo. Os humildes serão lá exaltados, mas os exaltados aqui, né? Os soberbos aqui, os que se acham melhor, né? Os que se acham
em uma condição maior do que o outro, esses vão ser os últimos lá, né? É isso que o Senhor Jesus está querendo trazer nessa passagem. Mais uma vez, falando, né, das suas características e falando aqui, né, quem foi justificado aqui? Olhe direitinho, foi os exaltados ou foi os humilhados? Quem foi justificado perante Deus aqui? Né? Aqui pode-se analisar, pode-se perceber que essa mulher, né, ela foi justificada. E ali os religiosos, os fariseus, né, os escribas foram envergonhados pelas suas soberbas, né, pelas suas vaidades, pelo seu ego, que estava ali se achando muito melhor, né, do que aquela mulher, do que aquelas outras pessoas que se reuniam ali naquele lugar, né? Então, diz ali que o Senhor Jesus, no versículo 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O 9 diz o seguinte: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, então eles sentiram ali, né? O entendimento deles começou a julgar a vida deles, e eles a perceberam, né, que todos ali estavam com defeito, que todos ali não amavam o seu próximo, que todos ali estavam no espírito de acusação, estavam ali no espírito de maior, estavam ali no espírito de divisão, né? E na verdade aquela mulher, né, que parecia a mais pecadora, né, parecia a mais escrava, parecia a mais errada, foi que saiu ali em uma condição melhor, né? Tanto para com os homens, como para com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que teve misericórdia dela e deu uma chance a ela, né? O Senhor Jesus Cristo, né, não foi conivente com o ato de adultério. Não, irmãos. Né? O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala mais embaixo, né? Ele amou ela, né? Ele não apontou a vida dela, ele não olhou para o adultério dela, mas lá na frente ele serviu a ela, né? Ele ajudou a ela, e esse amor foi quem tocou essa mulher, né? Para mais na frente ela ter desejo, né? Ela ter ânimo para não praticar mais aquele adultério, né? Diz aqui o seguinte: porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio, né? Então ficou Jesus e a mulher, como diz ali, né? E o Senhor Jesus lá na frente vai dizer, o versículo 10, e endireitando-se Jesus, né? Então Jesus não quis dar muita atenção àqueles religiosos, mas voltou a sua atenção para aquela mulher. É percebível aqui. E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, olha o que é que Jesus diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Então, irmão, o ato de acusar, né? O ato de julgar, quem vai acusar é Deus, quem vai julgar é Deus, né? Quem vai condenar o homem é Deus, não eu, né? Aqui a minha função é amar o meu próximo. Aqui o meu objetivo, né, é servir o meu próximo. Aqui a minha intenção, né, deve ser mostrar verdadeiramente o Senhor Jesus para o meu próximo. E a partir daí, né, se o Senhor Jesus tocar no interior daquele indivíduo, daquele irmão, daquele homem ou daquela mulher, aí sim, né, ele, por livre e espontânea vontade, vai lutar para deixar os seus erros. Mas eu não tenho essa condição de julgar, de condenar, de apontar a vida de ninguém, né? E isso é uma característica, irmão, miserável, né, que carregamos no nosso interior. Isso é o mal que habita em nós, né, que está no velho homem e de vez em quando quer se manifestar em nós, né? Quando esse espírito de acusação, esse dedo, né, está querendo apontar a vida do outro, nós queremos ser maior, nós queremos ser melhor, e não é por causa disso que o erro vai prevalecer. Como diz o Senhor Jesus aqui: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Olha o que é que o Senhor Jesus disse àquela mulher, né? Ninguém te condenou? O Senhor Jesus está perguntando a ela duas perguntas. Cadê, né? Onde estão os teus acusadores? Eles saíram. Na verdade, eles também são errados, né? Também têm erros, também têm pecados, né?
E diz aqui, ninguém te condenou. Aí diz mais o versículo 11, e ela disse, ninguém, Senhor. Então ela viu, irmão, a pureza do seu Jesus. Ela viu a benignidade do seu Jesus. Ela viu o amor de Deus naquele momento, né? E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Irmãos, se Deus, né, está dizendo que naquele momento, né, como homem em carne, não condenou aquela mulher, quem sou eu para condenar o meu próximo? Quem sou eu para julgar o meu próximo? Né? Eu sei, pelo entendimento do Novo Testamento, da palavra de Deus, da vida e da pureza do seu Jesus, o que é certo e o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado, o que não agrada a Deus e o que agrada a Deus. O meu dever é eu, né, como particularidade interior, individual, colocar a força para não entristecer a Deus, né? Para com a minha vida particular não viver mais em desobediência a Deus, em outras palavras, não viver mais errando, não viver mais pecando, né? E tentar, pelo menos desejar e lutar para ser perfeito mesmo, né? Para ser santo mesmo, mas individualmente, né? Automaticamente para o meu próximo, eu não devo acusá-lo, eu não devo julgá-lo, mas eu devo amá-lo, eu devo perdoá-lo, eu devo servi-lo, eu devo passar o amor de Deus para a sua vida. Se automaticamente, né, aquele homem, Deus tocar na vida dele através do seu amor, ele vai ter também, irmãos, ouvintes, ele vai ter desejo também de se limpar. Ele vai ter desejo também de não pecar. Ele vai ter desejo também de não errar mais, né? E o Senhor Jesus diz, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Em outras palavras, o Senhor Jesus está dizendo, não cometa esse erro nunca mais, mulher. Todos os homens erram, mas não cometa, né, esse erro de adultério mais, né? Eu peço a Ti, pela minha misericórdia, né, pelo meu amor, pelo meu serviço, pela minha paz, pela minha benignidade, não adultere, né? Não traia mais seu marido. Esse é o desejo de Deus. Mas primeiro, irmãos, o Senhor Jesus, né, de forma nenhuma ele acusou aquela mulher. Primeiro, de forma nenhuma ele condenou aquela mulher. De forma nenhuma, né, ele julgou aquela mulher. Mas de todas as formas aqui, né, aquela mulher miseravelmente, na condição que ela estava, mas ali ela estava mais humilhada. Ali ela estava mais preparada daquele local, daquelas pessoas. Muito mais do que aqueles que se achavam justos, do que aqueles que se achavam maior, né? Do que aqueles que se achavam perfeitos e limpos. Aquela mulher, né, com toda a sua miséria, né, pode-se analisar aqui, foi uma das poucas que ainda Deus deu a chance dela escapar, né, dos seus erros e dos seus pecados, né? O Senhor Jesus não deu chance para aqueles acusadores. O Senhor Jesus não deu chance para aqueles religiosos neste momento. Analisem, amados ouvintes. Por quê? Porque a soberba, né? Porque a altivez, porque o ego daqueles homens estavam ali cheios, né? Estavam ali na sua essência, estavam ali cheios de maioridade, né? E o Senhor Jesus não achou brecha, né, para amar, né, para colocar, para penetrar o seu espírito dentro do coração daqueles homens, porque aqueles homens estavam, né, no entendimento só de acusar, né, só de julgar, né, só de lançar as pessoas na condenação eterna, né? Então esse espírito que não venha ser o nosso, né, que não venha estar na nossa mente esse entendimento maligno, mas que nós verdadeiramente possamos amar o nosso próximo, né? Para ver se Deus, né, pode dar condição do nosso próximo errar menos, né? Do nosso próximo buscar a perfeição, né? Do nosso próximo buscar a verdadeira santificação de Deus, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11,
aqui a 14ª parte, né, desse estudo aqui sobre o caráter de Cristo, mais uma vez falando, né, dessas características maravilhosas que tinha o Senhor Jesus Cristo, né? Então, mais uma vez, eu já agradeço a todos que têm nos escutado, né, nos ouvido e nos assistido, os que vão assistir também aí no vídeo gravado, né? E também eu já agradeço a todos, né, que têm também nos apoiado a permanecer neste trabalho, né? E até o próximo vídeo.